12 vezes sem juros de R$180, saindo de Santos e visitando Balneário Camboriú e Ilha Grande. Dá pra acreditar? Vem viajar de CVC. Mês do consumidor CVC. Pra toda viagem, pra toda vida. Ô, companheiro, onde é que você vai com essa extensão toda remendada? Ué, vou ligar a betoneira pra fazer o concreto? Mas, rapaz, com esses remendos, esse chão molhado, o que tem de concreto mesmo é a chance de você acabar tendo um acidente. Se liga! Em reforma ou construção, muita atenção para evitar o choque elétrico. Se liga, da sua segurança, a gente não desliga. Confira as dicas de energia segura no YouTube da Copel. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Hering Store e a hora certa na Pan. Jovem Pan, 5h59. Chega de sofrência com aluguel, gente. Vem pro Feirão Sertanejo MRV e conquiste seu primeiro AP com descontos e condições imperdíveis. Imperdíveis. Não perca essa chance de morar com muito conforto e lazer nas melhores localizações da cidade. E tem sorteio de brindes e shows sertanejos nas lojas participantes. Mas é só neste sábado, hein? Pra saber mais, chama no WhatsApp 0800 728 9000. Cervejas premiadas e produzidas em Maringá. A Cervejaria Catedral, eleita por 5 anos consecutivos a melhor cerveja do Brasil, convida você a visitar o Bar da Fábrica, Avenida Dr. Alexandre Rasgulaef, 5733. Cervejaria Catedral, direto da fonte. Gráfica Qualigraf, especializada na produção de embalagens para os mais diversos segmentos. Embalagens que destacam e agregam ainda mais valor ao seu produto. Qualigraf, há 25 anos embalando a sua marca. Dia do casamento, data mais esperada pela noiva e sua família. Pensando nisso, a Maison Tressolde trouxe a Maringá uma loja de noivas exclusiva, representada pelas melhores grifes nacionais e internacionais. Encontre o vestido dos seus sonhos e vista-se com qualidade e elegância. Siga @Maison Tressolde Noivas. Jovem Pan. Imperdível! Deu a louca na Hyundai Nova. Toda a linha HB20 1.0 hatch sedã com taxa zero em até 18 vezes. Ou taxa 0,99 em até 48 vezes. Quer mais? O SUV Creta a partir de 114.990. Ou bônus de até R$5.000. HyundaiLovate.com.br. Juntos salvamos vidas. Você sabia que Maringá tem um mercado só de produtos orgânicos? Eu vou pra Casa Graça, eu vou buscar orgânicos pra família. Eu vou. Casa Graça Orgânicos, Avenida Humaitá, 451. Ou peça pelo delivery 44998105523. Eu vou pra Casa Graça, eu vou. Jovem Pan. Contabilidade e empreendedorismo com a Cordeiro e Saraiva. Olá, ouvinte Jovem Pan. Por aqui, Ronaldo, do Grupo Cordeiro e Saraiva. Nosso recado hoje é para o empresário que pensa em sua aposentadoria da melhor forma. Há hoje diversas regras que podem mudar o benefício, variando muito o valor da sua aposentadoria. As alternativas diferem em muito uma da outra e você precisa planejar a sua aposentadoria desde já, em seu valor e forma das suas contribuições, com foco em receber a maior renda possível. Nosso time pode lhe explicar as opções e o melhor cenário para o teu caso. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 44988057000. Potencialize seu negócio da forma correta. Acesse cordeiroesaraiva.com.br e acompanhe nossas redes sociais. Jesus is the King. Jovem Pan Maringá, 101,3 FM, em ZYD 455, canal 267. A maior potência irradiada no norte do Paraná. Estúdios multimídia para transmissão simultânea de rádio, TV e internet. Jovem Pan Maringá, uma emissora da rede Catedral de Comunicação. Jovem Pan. RCC News. Oferecimento Peixaria Piraju. Gonçalves Pneus. A rede da informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV. Entra no ar. O programa de maior audiência de Maringá e região. RCC News.
noite, ouvintes, telespectadores e internautas da Jovem Pan 101.3. É muito bom ter vocês aqui com a gente, viu? Hoje, dia 8 de março, quarta-feira, Dia Internacional das Mulheres. E é claro que nosso assunto de hoje também vai ser as mulheres. Já vou adiantando uma coisa para vocês, meus queridos. Sexo frágil, me desculpe, Erasmo Carlos, mas aqui não tem, Mas antes de eu apresentar a minha bancada, que está linda, cheirosa, maravilhosa e muito bem representada, eu quero falar para vocês dos destaques de hoje. Vamos lá? Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. Violência, mesmo com legislação, os casos ainda não diminuíram. Desigualdade salarial entre homens e mulheres no Paraná é uma das maiores do país. 6 horas e 4 minutos. Repita. 6 horas e 4 minutos. Bom, eu quero falar com vocês, antes de mais nada, de um parceiro nosso que vou falar uma coisa pra você, viu? Que quem tá pagando aluguel pensa numa dica bacana. Agora eu tenho um recado pra você que não aguenta mais essa sofrência que é o tal do aluguel. Começou a contagem regressiva para o Feirão Sertanejo MRV. Somente no dia 11 de março. Gente, anota na sua agenda. 11 de março, a MRV liberou descontos e condições imperdíveis para você sair do aluguel. Sem falar no show sertanejo ao vivo, sorteio de brindes e muita animação. Tem APs prontos e na planta com super lazer, opção de suíte, varanda e, é claro, as melhores localizações. E quem fechar negócio no dia ainda concorre a um ingresso para o Pocket Show da Maraia e Maraísa. Nossa, com tudo pago, olha só. Tá em dia com as dancinhas? Ah, então capricha que você vai ter muito o que comemorar. Mas atenção, o Feirão Sertanejo MRV é só neste sábado, dia 11 de março, é isso mesmo. E se você precisar de mais informações, anota um telefone que eu vou te passar. Olha só, 0800 728 9000, 0800 728 9000 ou no site mrv.com.br. 6 horas e 5 minutos. Repita. 6 horas e 5 minutos. Hoje vocês perceberam que o nosso Repita tá diferente, né? Nós estamos aqui com a minha amiga Mônica Ganem, que ela é uma das participantes da bancada, mas antes de eu dar uma boa noite para ela, eu quero começar deste lado aqui, porque eu estou com a Luciana. A Luciana, que ela é professora, é isso, né, Luciana? Professora, economista. Ó, de tudo um pouquinho. Boa noite. Boa noite, Kelly. Boa noite, as meninas da bancada. É um prazer estar com vocês. Boa noite, os nossos ouvintes e os meus parabéns pelo Dia Internacional da Mulher a todas. É isso aí. Ao lado dela, a gente tem a Cláudia Bock aqui. A Cláudia Bock, que é assessora parlamentar. Boa noite. Isso mesmo, do deputado Tercílio Turini. Boa noite, Kelly. Obrigada pelo convite. Meninas, é uma honra para mim estar participando dessa bancada tão maravilhosa, tão florida, né? Tá com uma paleta de cores linda aqui. Então, eu só tenho que agradecer vocês e estamos à disposição aí para debater aí o Dia Internacional da Mulher. É isso mesmo. E com a gente também a Michele Nader, que é promotora de justiça. Boa noite, Michele. Boa noite, Kelly. Boa noite a todas. Gostaria de agradecer aí ao convite feito da Jovem Pan, e é sempre uma grande oportunidade poder discutir, debater e falar sobre os direitos das mulheres. Thalita Arruda, né? Isso advogada. Mesmo. Boa noite. Boa noite, Kelly. É um prazer também imenso estar aqui com todas vocês, né? Acredito que as mulheres estão muito bem representadas nessa mesa, com várias opiniões fortes. E a gente está sempre à disposição para discutir e alavancar os direitos das mulheres, né? Porque não adianta só falar, tem que ter atitude também, né? É isso aí, a moça do nosso Repita, a nossa voz aqui, a Mônica Ganem. Do Elas e do Repita de hoje, né? Boa noite. Boa noite, Kelly. É um grande prazer estar aqui. Hoje, como convidada, né, gente? Isso causa até uma apreensão, assim, um pouquinho maior, uma responsabilidade, né? Geralmente eu tô apresentando elas, mas eu fico muito feliz e muito honrada de ter sido convidada para essa bancada e aproveito para pleitear já uma coisa, reivindicar que haja mais mulheres aqui na bancada com frequência, apenas não no Dia da Mulher. Atenção, Paulinho e Andrei. Gente, eu quero também, né? A gente tem que cumprimentar nossas ouvintes, né? Claro. Beijo às mulheres maravilhosas aí. Não só
hoje, né? Não Porque o só nosso hoje. dia é todo dia. Hoje é só Exato. comemoração da luta dos direitos, É né? isso aí. Falando em direitos, né? Por que o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher? Só para vocês saberem, é porque em 1917 milhares de mulheres se reuniram num protesto na Rússia, que ficou conhecido como Pão e Paz. E entre muitos acontecimentos que essas mulheres foram para a rua, um dos mais marcantes aconteceu no dia 25 de março de 1911, onde várias mulheres que trabalhavam numa fábrica têxtil em Nova York morreram queimadas. Elas foram mortas. Se eu não me engano aqui, deixa eu só ver, a maioria delas, 146, elas tinham a maioria tinha apenas 14 anos e eram judias, todas imigrantes. E aí a gente percebe que o tempo passou, muitos direitos foram adquiridos, né? A gente percebe que a revolução aconteceu no mundo inteiro. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês e eu gostaria da opinião sincera. Mesmo com tudo que foi conquistado até hoje, nós temos ainda muito para conquistar. Não é, Luciana? Sempre, né? A conquista é diária, a conquista é do ser humano, não é só da mulher, mas a mulher tem uma luta maior para conseguir aquilo que a gente quer na sociedade. A mulher tem uma luta mais dura, mais árdua, mais difícil. E o importante dentro dessa luta é que haja união entre as mulheres, que é uma coisa que a gente não vê muito, né? A gente vê muita divisão entre as mulheres, a gente vê muita união entre os homens, mas a gente vê muita divisão entre as mulheres, e é uma coisa que não deveria acontecer. Conquistamos muita coisa, muita no decorrer dos anos, principalmente do século XX para cá, mas ainda falta muita coisa a ser conquistada, porque a tendência é o crescimento, né? Profissional, pessoal. E é isso que vai levar o mundo para frente. Agora, Luciana, você falou muito bem em união. E quando a gente percebe que às vezes uma mulher ergue uma bandeira, tem umas 10 falando mal dela, né? Ou, tá querendo se aparecer, tá querendo não sei o quê. E por que você acha que acontece isso, Cláudia? O que tá faltando ainda? Sororidade, na palavra. Falta sororidade nas mulheres. Porque a mulher, ela tem que parar de achar que nós somos concorrentes uma da outra. A gente tem que somar juntas, porque quando a gente ajuda uma mulher a crescer, nós crescemos juntas. Então, eu acho que falta isso, sororidade. Agora, Michele, a senhora, você, perdão, que é nova, eu não vou chamar ninguém de senhora, né? Eu não vou chamar ninguém de senhora aqui não, vai ser você, porque são todas novas, jovens, e, né? E assim a gente vai... A gente agradece. Obrigada, viu, novinha? Obrigada. Agora, Michele, o que está faltando para essas mulheres conquistar mais o direito? Porque você hoje trabalha na promotoria e vê muitos casos que... O que está faltando para... Eu acho que é realmente isso, é o empoderamento da mulher, a mulher entender que ela tem direitos, que existe um sistema de justiça para ajudar ela e ela buscar isso. Acho que nós vivemos ainda um mundo, por mais que nós tenhamos tantas evoluções, né, tantas conquistas, e hoje marca justamente essa luta, né, para a conquista, a gente tem que agradecer a todas as mulheres do passado pelo que a gente tem hoje. Eu acho que falta a mulher, ela buscar esses direitos, ela entender que tem esses direitos, né? Ela não ter vergonha. A mulher, a gente percebe muito isso na vítima mulher, ela tem vergonha de buscar a justiça, ela tem vergonha de dizer que ela é vítima de violência doméstica, porque normalmente o agressor é dentro da casa, é o filho, é o esposo, né? Alguém do convívio. Então a mulher, ela tem que se fortalecer, né, e buscar os seus direitos. Então eu percebo muito isso, assim, as pessoas, elas têm dificuldade, a mulher tem dificuldade de contar, né, o que foi falado aqui hoje de manhã, né, palavrar, não foi isso que foi falado? Então, assim, eu reforço essa palavra, acho que a mulher precisa defender o direito dela, precisa sair, ela precisa buscar ajuda, né, então eu acredito que muitas mulheres ainda têm muita vergonha do que vivem, do que passam. Então, por isso que a gente tem que falar muito das mulheres, nós temos que falar dos direitos das mulheres, nós temos que falar sempre dessa busca, dessa luta pela justiça, para que mais mulheres entendam, se fortaleçam para poder buscar os seus direitos. Agora, Thalita, quando a pessoa procura, né, um auxílio jurídico, né, você como advogada, ela já está no último estágio, ela não está aguentando mais, ela já está... Normalmente sim, Kelly. É muito raro a mulher que primeiro, trabalha com a prevenção, buscando um advogado, uma advogada da confiança para conseguir saber quais são os seus direitos,
fazer contratos, fazer pactos, fazer tudo direitinho para que ela possa se prevenir. Não ficar à mercê do marido, colocar as coisas no nome dela e sujar o nome dela, abrir empresas fantasma e colocá-la de laranja. Isso acontece muito. As mulheres são muito prejudicadas, porque elas não se interam das coisas muitas vezes. Às vezes porque eles escondem, às vezes porque elas não querem. Então, as mulheres precisam buscar a prevenção em primeiro lugar. E a prevenção só vem através da informação. Isso é básico. E em segundo lugar, conseguir rotular que precisa de ajuda, né, que é o apalavrar. A gente precisa se desfazer de muitos rótulos dos preconceitos, mas alguns rótulos nós precisamos construir. Eu percebi, por exemplo, que muitas mulheres não tinham noção do que era violência psicológica, e só assistindo novela, eu não lembro o nome da personagem, é que muitas mulheres identificaram, poxa, mas isso é violência? Né? É sim, e elas têm nomes, e a gente precisa nominar as coisas. E a partir do momento que elas têm essa informação, elas vão começar a se sentir menos culpadas, como a Michele falou. Porque esse sentimento de culpa nos foi ensinado. A gente sempre foi ensinada que nós temos que baixar a cabeça, ser doces, falar com meiguice, não reivindicar, fechar as pernas, tudo isso, né? Não sobressair sobre o que os homens estão conversando. A gente aprendeu isso, é cultural. E nós precisamos mudar essa cultura. É uma cultura tão antiga, né? Que antigamente falava que por trás de um grande homem existe uma mulher. Mas do lado do homem tem que estar a mulher, não é, Mônica? Com certeza, com certeza. E aqui eu gostei de várias colocações que as meninas fizeram, como a questão da sororidade, da união, tá? Isso para mim passa muito pela rivalidade feminina. E a gente tem que se perguntar muito a quem ela serve, tá? Então, uma mulher, sob ponto de vista, inclusive estético, que é a minha área de trabalho, né? Se uma mulher é mais contida, ela tem essa característica, tá? Ela é tão apagadinha. Por outro lado, se ela é mais saliente, se ela é mais exuberante, ela tá querendo, como você falou, ela tá querendo se mostrar, ela tá querendo aparecer. Vocês estão sendo sutis, né? O palavreado é outro. É outro, E aí entra a questão da sororidade, tá? Porque eu acho que a gente tem que se perguntar muito a quem serve essa machismo, rivalidade. claro, ao machismo, né, exatamente, ao machismo estrutural. Elas têm que enxergar. Então, essas mulheres têm que tomar posse dos seus corpos, da sua vida, né? E do seu destino, do seu rumo. É o que eu falo, mais 100 horas do seu destino e menos 100 horas para o seu destino, né? Porque a mulher não tem tempo nenhum. Para nada, né? Ela tá sempre envolta em afazeres e sempre sob o olhar de julgamento de homens, sempre, mas também das mulheres. E aí entra a sororidade, né? Como uma cura, né? Mas não uma sororidade de vitrine, né, Mônica? Não. Que é aquela que a pessoa levanta a bandeira, defende, que a maior fala parte e do tempo acontece, exatamente. Né? Até as mulheres reparam muito mais e xingam muito mais do que isso. a outra mulher do que os homens. Você olha quando uma pessoa... As críticas mais pesadas vêm das outras mulheres, você vê na não internet, dos homens. uma celebridade posta uma foto, ou a gente mesmo. Sim. Você vai ver um monte de comentário negativo de mulher. Isso. E você os não vê homens isso de homem. Eu tenho elogio, é raro, palmas e não sei o quê, mas a mulher vai lá e mete a boca na outra, gente. E cada uma é uma. Isso. Eu não sou você não é. E sempre justificando os comportamentos masculinos, como se os homens fossem os coitadinhos, uns inocentes, e as mulheres fossem as pérfidas, sempre estrategistas. Meu marido. Eu sempre fico imaginando. Às vezes ela não era casada, quem era casada era ele, né? Então, mas que eu me esqueça, quando uma né? cliente fala isso, eu fico imaginando uma figura, né? Igual desenho animado, Fantástico Mundo de Bob, uma mulher saindo com um cara nas costas, com uma corrente no pé, ela tá roubando meu marido. E só faltou um cacetete do lado, né? Mas aí eu pergunto para todas vocês, eu vou me colocar no bolo, porque eu vou colocar como todas as mulheres. Nós somos machistas? Somos também. Nós somos educadas a ser machistas. Exato. Nós aprendemos assim. Muitas mulheres. Isso tudo que nós estávamos reportando aqui é machismo. Eu não sei. Eu não vejo isso como machista. Eu vejo isso como rivalidade. Nós somos rivais, nós somos competitivas. Mas isso vem do machismo. A gente compete. Não, mas os homens não são assim, gente. Os homens não competem tanto. Eles competem são assim, profissionais. Na hora da gambiarra, na hora de se apoiar, eles se apoiam. É a gente que não se apoia. Eu digo, Luciana, que vem do machismo, pelo que a Mônica estava citando, que isso serve à cultura machista. Então, os pais, os avós e tal, eles ensinaram que nós, filhas, tínhamos que ser assim. Sim, olha o jeito que ela te olha. Olha o jeito eu não vejo nada de errado da gente ser meiga, da gente ser... Não, eu também não. Né? Não.
desde que você Não. saiba o seu lugar e busque pelos seus direitos. Eu acho assim, que a gente não deve culpar nem o homem e nem a outra. A gente tem que começar por nós. Sim, autorresponsabilidade. Né? Isso é tudo. Olha, não é você, não é ela, sou eu. Eu começo não fazendo. Começa por aí. O maior problema que eu vejo é o seguinte, não é você não ser meigo ou você ser mais despachada ou o que for. O problema é você ser obrigada a. Exato. Entende? Aí que tá o problema. Não existe obrigação Porque se isso é da tua natureza, tá ótimo. Seja quem Isso você que eu ia é. falar. A questão é de integridade, Isso. de você ser fiel, leal à sua essência. Você poder ter o direito de ser você mesma. E esse Com seus direito defeitos nos é e roubado qualidades. diuturnamente. Né? Então, eu acho cresci num ambiente assim. Meu pai era bem mais velho que a minha mãe e tinha muitos ciúmes dela e ele era muito machista mesmo. E de fazer o jantar, minha mãe fazer o jantar, ele jogar o prato no chão e falar que aquilo era uma lavagem, que ele não ia comer aquilo. E eu ficava pensando, daí via depois os dois indo dormir junto e eu pensava, meu Deus, casamento é isso. E eu tinha uns 7 anos. Eu pensava, eu nunca vou casar. E não casei. Não, gente, não é todo mundo que é assim, não. Um casamento também abusivo, assim, que sofri violência, tanto física quanto psicológica. E eu posso falar pra você, assim, porque eu senti na pele e eu me culpava, eu achava que eu estava errada. Exatamente. Me sentia a pior Porque pessoa. você foi ensinada, né, E Cláudia? quando eu ia reclamar pra minha mãe que eu queria me separar, a minha mãe falava, não, filha, casamento é isso, você tem que suportar, você tem que... Eu falei, não quero isso pra minha vida. Que parâmetro é esse, né? Cláudia, quando você... Não é todo mundo que é assim, né? Não é todo o comportamento que aconteceu na casa dela que acontece na casa das outras, né? Não, Então, não gente, necessariamente. Que tem essa força de tomar a decisão, de falar, basta, né? Isso, exatamente. É o falar basta. Por exemplo, meu pai, quando minha mãe quis fazer a segunda faculdade e eu e minha irmã éramos crianças, ele falou, o quê? Vai estudar à noite procurar macho? Ela falou, olha, você pense o que você quiser. Eu estou garantindo o meu futuro e o das minhas filhas também, sendo quem eu sou. Minha mãe... Sendo fiel ao que eu quero e ao que eu sou. É maravilhosa. E aí, mas nós somos tão machistas que hoje eu e a minha irmã nos lembramos o quanto meu pai nos cantava para nos ninar. Mas a gente não se lembra. E minha mãe sempre fala isso. Os outros anos todos que eu cantei para vocês dormirem, li para vocês dormirem, vocês não se lembram tanto. Porque quando o homem faz alguma coisa, isso é super visibilizado. Isso. E já o comportamento feminino de carregar o piano, de fato, esse é invisibilizado. Parece que é uma obrigação. Exatamente, soa como obrigação. E a minha mãe era proibida de costurar. Ela, na época, costurava, né? A gente morava no sítio. E aí ela era proibida de fazer calça para homens, né? Porque não podia atender. Meu Deus! Então era isso também. O assunto tá gostoso. Não sei se vocês que estão ouvindo ou vendo a gente, eu tô aqui assim, ó, de boca aberta, só ouvindo ela falar, porque realmente tá um bate-papo bem gostoso. 6 horas e 20 minutos. Repita! Perdeu o timing aqui, ó. 6 horas e 20 minutos. Isso aí, ó. Empoderamento, é isso. E todo mundo junto, vocês viram, né? Mas agora a gente vai falar de um outro assunto. Um assunto mais triste um pouquinho. Uma coisa que realmente acontece. E a gente estava comentando nos bastidores, que é a violência contra a mulher aí, que é marcada pela essa submissão. E a gente tem alguns marcos, como a gente já citou aqui no Brasil, em 1932 aí, logo aqui, não faz nem tanto tempo, nós tivemos o direito ao voto. Em 2006, aí tivemos aí a lei sancionada da Maria da Penha. Nós criamos vários mecanismos de proteção à mulher contra a violência doméstica. Mas aí eu lhes pergunto, minhas queridas da bancada, essa lei ainda não conseguiu acabar com essa violência. O que é que está acontecendo? Por que essas amarras ainda estão atadas? O que está levando a mulher ficar... Eu complemento. Vai lá, Michele. Não, na verdade, a lei, o sistema de justiça, ele sofreu uma grande mutação com a Lei Maria da Penha e trouxe inúmeros benefícios. O que eu acho que existe é que hoje nós estampamos a violência, o que antes era escondido. Né? Temos mais meios de divulgação. Muito mais. Todo dia você acorda. Você acorda de manhã, você liga a televisão, você ouve o rádio, é notícia de feminicídio, é notícia de violências. Então, isso hoje está chegando às pessoas. E a Lei Maria da Penha, talvez
talvez ela ainda não é tão difundida, porque nós temos um sistema de proteção à mulher, por exemplo, de medidas de proteção, medidas de afastamento do agressor, medidas de proibições diversas, né? De poder manter contato, de se aproximar da vítima de seus familiares. Caso haja descumprimento, existe um crime específico, a possibilidade de prisão preventiva nesses casos. Agora, Michele, eu não vou te cortar, não, mas eu trabalhei em uma outra emissora e eu fiz várias matérias onde essa lei não funcionava. A rede de apoio, vou falar como aqui em Maringá, ela não funciona. Tem a medida protetiva, mas a mulher ligava 10 vezes para a polícia porque o cara estava do lado da esquina dela, querendo bater nela ou querendo agredir. Então, assim, realmente, na prática, esse sistema funciona porque o que a gente vê é que não funciona. A mulher não tem apoio, ela sai de casa, mas ela não tem para onde ir. Aqui em Maringá, né? Eu falo, nós temos o CRAM, que é o Centro de Referência e Assistência à Mulher. Assim, o que eu posso dizer da minha experiência, né? Todas as vezes que nós necessitamos do apoio do CRAM, o CRAM, ele atendeu a mulher, é um sistema de proteção, eu sempre falo, o CRAM não falha, é um sistema de psicólogos, assistente social, tem abrigo para a mulher, proteção, inclusive a gente não divulga, não é divulgado onde que é o local. Medida de segurança. Hoje nós temos a Guarda Municipal, que tem a Patrulha Maria da Penha, então toda vez que sai uma decisão judicial aqui em Maringá hoje, concedendo uma medida protetiva de afastamento ou alguma medida de proibição de aproximação, vai imediatamente um e-mail para a 9ª SDP, vai um e-mail para a Patrulha de Maria da Penha, vai um e-mail cientificando a mulher dos telefones que ela deve buscar. A Patrulha Maria da Penha vai até a mulher, conversar com ela, saber as coisas, passar as informações, fazem ronda no local. Então, assim, houve um aperfeiçoamento muito grande. É lógico, assim, Kelly, casos e casos vão existir. O que tem que acontecer a mulher buscar essa rede de proteção, ter essa rede com ela. Liguei para a Patrulha Maria da Penha, não atendeu? Liga no Ministério Público, vai até o Poder Judiciário, porque ali a gente trabalha de uma forma assim ininterrupta para atender esses casos, inclusive casos de plantão. Sábado, domingo, aconteceu uma situação de Maria da Penha, violência doméstica, não para o trabalho. Sábado, meia-noite, o oficial de justiça está indo cumprir medida protetiva. Então, o sistema ele não para. Se há falhas, isso tem que ser levado para que isso seja corrigido, né? Mas eu posso dizer assim que houve assim, um grande avanço nessa proteção, houve um grande incremento, né, dessas situações hoje com a rede interligada de proteção. Mas é lógico, se tem falhas, isso tem que ser levado para que a gente possa fazer essas correções. Luciana, na hora que eu estava falando, você estava aí mexendo a cabeça, você concorda com isso? Não, você acha que... Eu acho que tem falha, sim, né? Todo o sistema, ele tem falhas. A gente vê muita mulher morrendo atualmente. Ela procura a assistência, ela recebe um papel. Aquele papel não vai proteger essa mulher do homem chegar e matar. Ele vai rasgar aquele papel. Como economista, eu tenho a obrigação de trazer os dados para a gente discutir os dados reais, o que acontece no Brasil e onde essa mulher está sendo morta. Então, a princípio, eu peguei aqui 3 fontes. Eu peguei a PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios. Eu peguei o IBGE, peguei o Mapa da Violência e também o JUS Brasil, que esses dados estão lá. Então, olha só. Vítimas de homicídio no Brasil. Peguei os dados de 2021 e 2022. 91,3% são homens. Eles são mais assassinados que as mulheres. A maioria absoluta. Não tem nenhuma dúvida. 8,7% são mulheres. Só que, dentro desse percentual, 39% dessas mulheres morrem em casa. Elas são vítimas de violência doméstica, de quem deveria protegê-las, que são parceiros. Exatamente. Ela não morre tanto assim na rua, ela morre dentro de casa, Os homens se expõem a risco, por isso essa diferença tão grande. As mulheres quase não se expõem. Exatamente. E as mulheres quase não delinquem também, diferente dos homens. É marido, é namorado, é noivo, falta o quê? Resiliência. Se a mulher diz não quero, ela não quer. Ela é um ser humano, ela tem direito de dizer não. Exatamente. Desculpa, mas parece que as liberdades individuais garantidas pela Constituição não valem sempre para as mulheres. E sabe o que eu achei mais estranho? Eu até postei isso ontem à noite. Né? Em 1977, a ONU oficializou mundialmente o Dia Internacional da Mulher. Só que quando foi em 2022, sabe quem ela chamou para presidir a Comissão de Direitos Humanos, Direitos das Mulheres? O Irã. Nossa. O Irã. É bem controverso. O Irã. Então, gente, onde lá não vige direito nenhum. Exatamente. Como que institui... para mostrar que é lindo, que a ONU está fazendo uma coisa. A ONU não está fazendo nada. Aquela menina morreu nas ruas esses dias. Deu um ataque cardíaco, porque foi presa pela polícia da moralidade, porque não estava usando o hijab adequadamente. E o Irã foi convidado pela própria ONU para presidir
entendeu? A Comissão dos Direitos das Mulheres no ano passado, com mandato de 4 anos. Não, contrassenso absoluto, né? Só gostaria de frisar uma coisa, me corrija se eu estiver errada, as duas juristas aqui do local, né? Doutora Michele, maus tratos não sei, mas lesão corporal e mesmo homicídio são crimes de ação civil pública, né? Então são passíveis de denúncia, não necessariamente de queixa. Então, gente, denunciem. Soube de um vizinho, de uma conhecida que está sofrendo essa violência, denunciem, simples assim. Em briga de marido e mulher não se mete a colher, de namorado. É claro, se mete o faqueiro todo. Eu queria fazer um parênteses aqui. Favor, foi Michele. muito importante a sua fala. As pessoas, elas precisam se conscientizar que elas precisam denunciar. Nós tivemos aquele caso daquela criança, Henry... Sim, o Henry, que virou no a Rio de Janeiro, legislação, que né? mudou a legislação. Eu fico imaginando se os vizinhos não escutavam aquela criança pedindo socorro, se não viam. Então, a gente observa isso muito na prática, né? Num condomínio, num apartamento, você escuta que aquela mulher é vítima, que aquela pessoa idosa é vítima, que aquela pessoa com deficiência está sendo maltratada. E as pessoas precisam denunciar. Elas precisam denunciar. Denunciar Onde, de forma... doutora? Pode Anônima. denunciar de forma anônima. Mas não, Diz que 100, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público. Mas por que falta um pouco de informação? Porque o que a gente sabe é que a maioria das mulheres não sabe desses discos de denúncia. Né? O que falta, eu acredito que falta um pouco ainda. A gente tem aqui pessoas graduadas que têm instrução, mas a gente também tem que falar com as donas de casa, que às vezes a informação não tem tanto no Instagram, não tem as mídias sociais, que hoje a informação está muito rápida, tanto de fake news como não. Mas ainda falta, não está chegando, a acessibilidade está difícil para essas mulheres ainda. Eu falo por mim, que passei por uma situação assim, eu acho, na minha cabeça, na época, eu ficava muito preocupada para onde ir, o que iriam dizer, né? O que eu ia fazer com os meus filhos, como que eu ia sustentar meus filhos, porque ele era, né, o provedor. E eu daí proibida de trabalhar, dona de casa, né? Não saía para nada, não faltava nada, tinha tudo, mas... não faltava nada, só respeito. Faltava tudo, e amor, né? O essencial, respeito, né? É verdade. E as meninas que são juristas, elas vão saber mais ainda sobre isso, mas a mulher, a violência contra a mulher, ela não tem classe social, ela não tem nível intelectual. Só é mais exposta nas classes mais baixas. Cansei de maquiar hematoma bem suspeito. Tá. Meninas, a gente tem que ir para um break, intervalo, rapidinho. Daqui a pouco a gente fala, mas espera aí. Calma, que o papo tá gostoso. Mas antes da gente ir para o intervalo, né, Rosana, que a Rosana tá falando para mim, eu tenho que lembrar os nossos ouvintes, telespectadores e internautas, que a gente tem o feirão do MRV. Agora sim, ó. Agora eu tenho um recado para você que não aguenta mais essa sofrência que é o aluguel. Começou a contagem regressiva para o feirão sertanejo MRV. Somente no dia 11 de março. 11 de março, anota aí. A MRV liberou descontos e condições imperdíveis para você sair do aluguel. Sem falar que vai ter, gente, shows sertanejos ao vivo, sorteios de brindes e muita animação, tá? Tem APs prontos na planta, com super área de lazer, opção de suíte, varanda e, é claro, as melhores localizações. E quem fechar o negócio no dia ainda vai concorrer ao ingresso para o Pocket Show de Maraia e Maraísa com tudo pago. Tá em dia com as dancinhas? Então capricha que você vai ter um desconto e muito o que comemorar, tá? Mas atenção, anota aí, o Feirão Sertanejo MRV é só neste sábado, dia 11 de março. Mais informações, 0800 728 9000 ou no site mrv.com.br. Agora sim, eu vou pro intervalo. Vocês que estão no rádio, não desliguem, não tirem da sintonia. E vocês que estão na live, a gente vai falar com vocês daqui a pouquinho, tá? Então aguenta aí. RCC News. Oferecimento. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 3029-4041. Gonçalves Pneus. Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681. Telefone 3027-2980. Gente, calma. Ô, Cláudia, é porque agora a gente tá na live ao vivo. A gente tá no intervalo no rádio, mas a gente tá na live ao vivo. Então, se você quiser terminar a tua história, não tem problema. Não, tranquilo. Pode terminar. Mas esse é o momento de vocês darem uma boa noite, um alôzinho pra quem vocês quiserem. Então, vocês fiquem à vontade agora. Vamos lá?
Um beijo grande para todas as mulheres que ainda não tiveram coragem de tomar uma atitude e que elas saibam que nós estamos aqui para apoiá-las e não é da boca para fora. A gente procura realmente passar conhecimento para todas essas mulheres porque a gente quer ver mudanças na sociedade. Ai, que legal. Então procurem nas redes sociais, a gente responde um monte de coisa, né? E ajuda quem precisar. Depois a gente vai dar o Instagram de vocês. Ó, o Gustavo Henrique tá mandando um abraço pra Cláudia Bock. Que legal! Futura prefeita de Maringá, olha só. Obrigada, Gustavo. Obrigada. O Claudemir também tá aqui com a gente, mandando um abraço. A Estela tá falando aqui dos machos acusados. Tem um monte de abusador aí, mas eles que paguem conforme a lei, né? Pode terminar com os alôzinhos aí, Luciana, Michelle. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe. Maravilha! Gente, é uma mulher muito forte. Eu tenho que agradecer que se um dia eu for 1/3 do que a minha mãe é, eu fico muito feliz. Mãe, um beijo. Eu sei que ela tá me assistindo. Vamos lá. Luciana, eu gostaria de mandar... Pode falar, eu já mandei. Eu gostaria de mandar um beijo para todas as mulheres que abriram caminho para que a gente tivesse uma vida um pouco melhor, mais justa, com mais equidade, mais liberdade e mais dignidade. Gostaria também de mandar um beijo para minha mãe, porque sem ela eu não seria ninguém. Ela que me transmitiu os valores e ela foi uma dessas que abriu muitos caminhos. Conheço a mãe da Mônica. Né? Ela é porreta. E para as minhas filhas, que são mulheres incríveis. Uma delas até participou por um tempo aqui dessa bancada onde eu estou hoje, tá? Babimá, beijo, minhas filhas. Elas são mulheres que transformam o meio em que elas vivem. Então, sou muito orgulhosa disso. E um beijo a todas as mulheres do Brasil e do mundo. É isso aí, Luciana. Eu quero mandar um beijo para minha mãe, para as minhas amigas, que somos mulheres tão diferentes e a gente se acoberta, a gente se acalenta, a gente tá sempre junto. Se acoberta, eu menina, isso é importante. Só os homens que podem, não, né? E a todas as mulheres focando naquilo que as meninas acabaram de dizer, denuncie. Não fique com medo não, porque o violento é mau caráter. Então você é a vítima. Vá, denuncie. Violência é mau caratismo. Não estou dizendo que não existam mulheres violentas, também existem, tá? Mas denuncie. Voltamos aqui agora no rádio. Também estava numa conversa gostosa na Lab, mas antes a gente voltar com esse papo gostoso, falar sobre essa dependência financeira que algumas mulheres ainda sentem com relação aos homens, e que é um dos motivos aí dela não sair de casa, de tomar essa iniciativa, abandonar aí e criar novos ares, né? Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, porque agora eu vou falar, sabe do quê? Superga! É isso aí, meus queridos. Chegou o momento Superga, a marca de calçados italianos confortáveis e que cabem no seu bolso. A Superga tem mais de 110 anos de história. A marca é adorada por diversos artistas pelo seu estilo clássico e atemporal, incluindo membros da realeza como a eterna Lady Diane. Acompanhe o Instagram, @maringá.superga, e fique por dentro de tudo. Gente, lembrando que os produtos italianos ligados à moda, tá? São referências em todo o mundo. Tem muita coisa legal, modelos masculinos, femininos e com preços que cabem no seu bolso. Repetindo, siga o Instagram, @maringá.superga, e fica sempre por dentro das novidades. E olha só, para você que quer conhecer a loja, a Superga Maringá fica na Avenida 15 de Novembro, número 260. Tem um telefone também, 3246-3345. E quando você chegar lá, procura a Amália, que ela vai te atender de um jeito bem especial. E eu também, final de semana, vou dar uma passada lá, porque eu vou te falar uma coisa, gente, eu adoro tênis. Quem também adora tênis? Agora com esses looks aí com tênis, tênis com saia, tênis com vestido, ai, que beleza, eu adoro. Então, se vocês quiserem procurar a loja, 15 de novembro, 270, Superga. 6h36. Repita. 6h36, é isso aí. Bom, voltamos então com o nosso papo aqui sobre do Dia Internacional da Mulher. A gente vai voltar a falar com relação a essa como que eu vou dizer, dependência que as mulheres têm, e eu vou citar ainda com relação, que não sai muito do foco, que é com relação ao feminicídio, que eles crescem, né, mesmo com a lei, porque querendo ou não, o agressor, ele fica impune, e é essa impunidade que às vezes a gente vê e que cansa, a impunidade cansa.
Né, Michele? O que você tem a dizer com relação a isso? Até eu trouxe alguns dados, eu não sei se ajudaria, né? Só em 2021 foram registrados 212 casos no Paraná de feminicídio e 28 mil casos de violência doméstica e familiar. Em 2022 foram 282 casos de feminicídios e 38 mil casos de violência contra a mulher. Só nesse ano, nós já tivemos 54 casos de feminicídio no estado do Paraná e mais de 6.100 casos de violência contra a mulher. Esse ano a gente está no mês 3 ainda, no mês não 3 temos nem 3 ainda, meses. O que eu acho que realmente a gente precisa ter essa mudança, né? A gente fala tanto da lei, fala tanto da punição, e mesmo assim a gente tem visto muitos casos de violência contra a mulher. Talvez também porque esses casos hoje têm chego mais ao conhecimento das autoridades, também isso é um outro vértice da questão. E eu queria até aproveitar o momento, Kelly, para destacar uma coisa. A violência contra a mulher não é só a violência física, que é aquela que deixa agressão. É a violência psicológica, a violência moral, que acontece muito, né? A mulher quer se separar, o homem começa a denegrir a imagem da mulher. Primeira coisa que é feita, né? A doutora Thalita deve saber melhor do que eu. Acabar com a moral da mulher. A violência sexual, a violência patrimonial, que também é visto muito. Todos esses são casos de violência contra a mulher. Agora, Thalita, então eu vou perguntar para você, por que o homem se acha dono da mulher? Porque ele foi ensinado que ele é dono da mulher. Isso é ancestral. Ele foi ensinado que a mulher é uma coisa, e como coisa ela é um objeto como o outro da casa. Ele tem direito sobre a nossa vida, né? Ele foi ensinado assim, que ele tem direito sobre a nossa vida, nossa saúde, e dispõe da gente. Por isso que muitos homens têm na cabeça que quando nós envelhecemos eles devem trocar. Por que não trocar um objeto, né? Um carro velho por um carro novo? Um modelo mais atualizado. Mas tem mas não cortando, mas às vezes a pessoa não quer trocar. Ela elimina. Né? Às vezes ela elimina, isso exatamente. A gente entra no feminicídio. Mas os casos de violência também aumentaram, como a Michele estava falando, não só porque é mais divulgado, mas também porque as mulheres, de posse do conhecimento dos direitos que têm, começaram a enfrentar mais os homens. Na época das nossas avós e bisavós, nenhuma mulher levantava a voz para o homem, nenhuma mulher falava, então vem, bate mesmo, vamos ver o que vai acontecer. Minha avó levantava, hein? Então, mas era muito raro. Sua avó era rara. Minha avó era rara. Era muito raro, né? Posso fazer uma pergunta? Hoje em dia isso é muito mais comum. Então, diante dessa informação que está um pouco mais disseminada, falta muito, mas já está muito melhor, esse cenário está ficando cada vez mais agressivo. Só que esse é um efeito colateral do conhecimento, não tem outro jeito. Então, a gente precisa informar cada vez mais que a sequela vem, só que a gente tem que tomar atitude, senão não rompe o ciclo. Não tem como. Então, a mulher precisa saber que se ela não tem rede de apoio na própria família, o que é muito comum, porque tem muitas famílias que dizem claramente que não vão apoiar um divórcio, não vão apoiar uma retirada do lar, não vão apoiar nada. Não, filha, você tem que aguentar, como a Cláudia falou. Então, se ela não tem isso na família, ela tem que procurar a rede de apoio da sociedade civil organizada, da justiça, tudo isso. Sabe? Porque até mesmo para a mídia ela tem que ir. Muitas vezes isso resolve. Na verdade, às vezes ela vai para a mídia e não vai para os meios de segurança. Quantos casos nós conhecemos de mulheres que só conseguiram algum resultado depois de colocar a boca no trombone, como Luísa se dizia. Brunet. A própria linda. Mariana Ferrer, lá em Santa Ferrer. Catarina, e assim por diante. Então, nós temos que buscar os mecanismos que nós tivermos. O importante é não ficar calada dentro de casa sofrendo sozinha. Thalita, eu só gostaria de fazer um adendo, que assim, o fato deles terem sido ensinados dessa forma, a serem donos dos nossos corpos, a se acharem donos, não justifica o comportamento violento. Não, de forma alguma. Né? Então, essa falha de caráter não é justificável. A culpa é do violento, não da vítima. Porque o que acontece muito é culpabilizar o comportamento da vítima. Nós nunca podemos perder de vista de que ela é a vítima. Né? Quando a gente fala do machismo, assim, em geral, dá a impressão que é todos os homens, não né? São. Mas não são. Não. Tem homens maravilhosos, né? Gente, mas vocês não acham que é falha da lei? Porque a lei trata muito bem o malfeitor, o bandido, o criminoso. Não, o cara, não gente, nem ordenamento jurídico ele não vai, é gente. Não, vai sim. Ele recebe um papel e rasga aquele papel e mata a mulher do mesmo jeito. Não é bem assim. A mulher denuncia 10, 15 vezes a e a nossa morta do mesmo legislação, jeito. para você ter uma ideia, a nossa legislação ela é considerada a terceira melhor do mundo. Então, Na nós somos proteção à mulher, exemplo né? Mas da por que proteção à mulher. tanto feminicídio Isso, assim, se é tão área. boa?
Aí que tá. O problema é que muitas coisas fogem do controle. Agora, sem essa legislação, quantos mais não haveriam? Entende? É que a gente está colocando luzes só num lado da questão. Tem o outro lado também. Muitas coisas são prevenidas. E a própria lei determina, né, que você tem que ter políticas públicas para trabalhar a prevenção também. Então, hoje nós temos que trabalhar com o quê? Com os nossos filhos, talvez com os seja nossos essa falta, netos, política né? pública. Nas escolas, a forma como você educa isso falta bem mais. O menino, né, o filho homem dentro de casa. Acho que isso é o que a gente também tem que trabalhar. A prevenção, né, nessas situações de violência contra a mulher. A maior falha não é na ponta, lá onde a bomba já explodiu. Lá a legislação funciona. E no estado do Paraná, até com bastante louvável o esforço. Comparado com outros estados, nós temos um status quo muito bom. Né? Posso falar porque advogo em outros estados da federação. E aqui a gente tem um cenário maravilhoso. Né? Ainda não está muito longe do ideal, né? Está longe do ideal, mas é muito bom. Em outros estados é muito pior. Agora, meninas, falando em política pública, essa ponta. Né? Porque daí eu posso estar enganada e vocês podem me corrigir. Hoje, a hora que eu estava fechando o material, tanto de manhã como hoje, parecia Natal. Parecia Natal. Por que eu falo Natal? Porque hoje todo mundo tá legal, todo mundo tá feliz, todo mundo ajuda. Então tá, hoje é dia 8 de março, Dia Internacional de Mulher. O que a gente tem é muita gente fazendo iniciativa, tendo projeto aprovado, e vai daqui, vai dali. Por que não tem isso em outras épocas do ano? Por que só agora? Por exemplo, ontem saiu um projeto aqui, foi aprovado um projeto de lei que estimula a criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher. Por que isso não aconteceu antes? Por que tem que ser agora? Isso tá na Lei Maria da Penha desde 2006. Maravilhosa colocação. Isso, então assim, eu vejo que parece que é um dia de comemoração e daí vamos soltar um monte de projeto. E não é bem assim. Não, longe disso. Na verdade, o dia 8 de março, como você disse no começo da sua fala, ele só serve para relembrar um fato trágico e histórico que ficou marcado na luta das mulheres. Inclusive, muito tempo a gente ouvia aquela piada, né? Ai, feminista só queima sutiã. Isso é muito trágico, porque esses sutiãs que eles se referem, eles foram queimados nos corpos das mulheres. Né? Então, as pessoas não veem a profundidade da idiotice que elas estão falando. Mas é ignorância. Sim, na maioria falta das de vezes, conhecimento. Eu me confesso ignorante outrora, porque eu era contra o Dia Internacional da Mulher. Porque eu dizia o seguinte, eu acho um absurdo, porque isso é típico de minorias que são prejudicadas e invisibilizadas pelas políticas públicas, pelos governos, né? E pelas pessoas de um modo em geral. Quando as mulheres são maioria. E nós temos que ter consciência de que somos maioria. Isso quer ver um absurdo que eu trouxe hoje aqui? Só para mostrar. A gente tem muito forte de luta o direito ao voto. É uma conquista nossa. Mas não foi uma conquista nossa total. Porque a gente teve que dar algo em troca. Então, eu pesquisando, trouxe bem rapidinho aqui, só para colocar. Isso aqui está, gente... no site da Câmara, então tá câmara.lege.br, para quem quiser ler. Berta Lutz, que foi a pioneira, né, em 1919. Maravilhosa. Né? Olha o que aconteceu com ela. Por ocasião do movimento liderado pelo senador Justo Leite Sherman, que queria se reeleger, né, em favor do voto feminino, porque ele queria, eu apoio essa mulher, e ela traz votos para mim. Essas mulheres vão votar e vão trazer voto para mim. Ou seja, olha aqui. Em favor do voto feminino, fundou esse senador a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, apoiando e assumindo, e colocou a Berta Lutz como presidente para que ela apoiasse e assumisse a campanha eleitoral dele. Então, tipo... Ou seja, foi um favor, né? Foi um favor, eleitoral. É conquista. Tipo, eu vou trazer o voto feminino, mas você tem que me dar alguma coisa em troca. Mas eu vou falar uma coisa pra você, Luciana, eu agradeço a esse apesar... Sabe por que eu agradeço? Porque se não fosse ele trocado, o voto, hoje, nós não teríamos nem 16% do legislativo, que é a maioria das mulheres. Eu ia falar sobre isso, a gente falou do direito ao voto, mas quantas mulheres nós temos ocupando cargos políticos? Exatamente. Se não houvesse esse... Mas sabe por que elas não ocupam? Porque a gente não vota em mulher, gente. Exatamente. A gente não vota. A solução para isso é contratar mulheres, votar em mulheres, tá? Não meramente por serem mulheres. E outra coisa que eu acho muito importante, como medida salutar, é não dar palco para conteúdos misóginos. Isso. Sabe? Que o que a gente vê é um crescimento exponencial de homens se gabando. Inclusive, nós vimos até uma fotógrafa maringaense, a Joelma, sendo exposta essa semana
com um machista de carteirinha, Schmidt, não sei, um cara de Curitiba, que participou e levou um fora dela num programa, acusando de ter traumatizado, de tê-lo traumatizado, e por isso ele estava... Agora, voltando ao assunto da Luciana, da nossa bancada aqui, que mulher não vota mulher. Mas vocês não acreditam que hoje a mulher, né, a assessora aqui ao meu lado, hoje a mulher é uma manobra. Porque a mulher só está ali para configurar um tanto de porcentagem que o partido tem que ter. Então, eu não vou votar numa mulher que está ali só como uma manobrinha, como uma figurinha política, para cumprir tabela. Não, gente, nós somos 51,1% da população. Eu peguei o peso das candidatas aqui na última eleição. A gente teve aqui, ó, a Simone Tebet, que foi a que mais teve voto, 4,16%. Aí eu tive aqui, ó, Soraya Tronic, 0,51%. Sofia, que ninguém nem sabia quase que existia, 0,04%, que é do PCB, e a Vera, do PSTU, implorando lá para o movimento feminista votar nela, 0,02%. As mulheres vão votar no Lula, votaram no Bolsonaro, gente. É isso que a Kelly se referiu. O que faltam são candidatas com qualidade para que a gente fique um pouco mais... Né, não, ou seja, a gente percebe mais qualidade no homem do que na mulher. Eu discordo, eu acho que há candidatas com qualidade. Tem, tá ali, mas olha, falta opção. Não, mas não que essas não sejam, tô falando que tinha que ter mais opções. Entendi, mais opções pra gente poder escolher. Mais ainda, A Cláudia quer falar. Ela olha, o que eu observei, coordenando mulheres aí há muitos anos aí dentro da área política, que esse ano político foi um dos piores que teve para as mulheres, porque as mulheres descobriram o quê? Que podem pegar o fundo partidário e usar em benefício próprio. Olha só. Aí, uma bomba. Já aprendeu errado. Já dá um programa novo. Aí o que acontece? Você não consegue acreditar na mulher. Né? Então, como que você vai confiar o seu voto naquela mulher se você está vendo que não está correto o que ela um dos grandes Mas as mulheres acreditaram no Lula e no Bolsonaro. A cota que vem para as mulheres, eu acho que tem que vir cota igual. Não tem esse negócio, porque aquela candidata está com a mídia melhor. Ué, se ela está com uma mídia melhor, é porque ela tem condição melhor do que aquela tem financeira para bancar a mídia dela. Então, ela sai na frente. E se os partidos distribuíssem a cota para as mulheres igualitariamente, não teria esse problema. Elas iam ter o dinheiro para fazer as mídias iguais. Mas ali. Aí que falta igualdade em tudo. E falta gastar sola de sapato também da mulherada. Bate palma, eu quero apresentar meu projeto, eu quero... Sabe, elas têm que estudar política. Eu acho que ainda a mulher não ganha porque existe uma competição entre mulheres. Também. Eu não vou votar nessa Esse mulher. Essa mulher não vai me liderar, mas não. eu vou penso votar no que falta preparo. Falta preparo. Muito. Para a política. Mas, gente, falta preparo para o homem também. Também, claro, mas eles estão acostumados a se autoproteger. Nós não. Então, nós precisamos nos suplantar, senão a gente não vai alcançar. A gente vai falar mais, calma aí, sobre agora desigualdades, porque agora a gente tomou outro rumo profissionalmente, tá? 6h49. Repita. 6h49. Antes da gente continuar esse papo, eu quero falar da Beltrame Imóveis. A Beltrame Imóveis, tradição e confiança de um bom negócio imobiliário aqui em Maringá. Especialistas em vendas, locação, loteamento e compra. A Beltrame Imóveis é a melhor opção para você que está procurando um imóvel residencial ou comercial. Consulte o site ou entre em contato com a equipe da Beltrame, que você vai encontrar a melhor opção para a sua moradia ou para o seu negócio. Anota aí, ó, central de atendimento 44-3032-3232. Tem o Instagram também, tá? @beltrame.imóveis e tem o site também, beltrameimóveis.com.br. Lá você vai encontrar todas as opções de imóveis, tanto para locação, residencial, comercial, que o pessoal tem para disponibilizar. Quem procura na Beltrame, acha. E semana que vem, o Celestino tá aqui de volta e vai mostrar para vocês e apresentar vários imóveis que o pessoal da Beltrame tem lá para locação, para vender, enfim, vai estar disponível para vocês. 6h50. Repita. 6h50. É isso aí. E aí, vamos continuar? Perdão, o nosso papo aqui com relação ao profissionalismo, né? Que a gente falou de política pública, aí nós falamos de cargos públicos, mas eu quero entrar na profissão, qualificação. Por que hoje ainda as mulheres, mesmo tendo a mesma qualificação, trabalhando no mesmo patamar, ocupando o mesmo cargo, elas ainda recebem o menor salário? Luciana? Esse é um assunto bom para economista, né? Para apresentar os dados aqui e uma justificativa. E isso está mudando. Isso é bom? Isso está mudando. Por quê?
Os homens hoje, com educação superior, até trouxe os dados, eles são 15,1% da população e as mulheres são 19,4%. Ou seja, as mulheres estão se qualificando mais do que os homens em nível superior. E maior qualificação significa maiores salários. Só que, ainda, a mulher ganha 20,5% a menos do que o homem, mesmo com essa elevação de 4%, né, em relação ao homem de educação superior. Aí nós temos aqui, trouxe aqui uns dados. São 54,5% das mulheres inseridas no mercado de trabalho contra 73,7% dos homens. O homem é mais inserido no mercado de trabalho. As mulheres têm uma separação entre as que têm filhos e as que não têm filhos na questão da inserção no mercado de trabalho. Nítida. Se você pega a mulher com filhos, esses dados são todos da PNAD, são 54,6%. Se você pega a mulher sem filhos, são 67,2%. Elas quase estão ali se equiparando aos homens. A mulher sem filhos se insere melhor. E aí, os dados justificam pela não presença tão maciça da mulher no mercado de trabalho pelo seguinte, as que têm filhos. A justificativa é a presença de crianças com até 3 anos de idade vivendo no domicílio. Então, elas optaram por não entrar no mercado de trabalho para sustentar essas crianças. Então, optaram ou foram obrigadas? Algumas vezes. Muitas vezes. Optaram por elas. Optaram por elas. Tem muita mulher que é mãe solteira, que ela não tem opção. Sim. Aí ela precisa de políticas públicas de creches, né? Todas as mães precisam, né? Mas essas mais. Né? De políticas públicas para colocar essas crianças, né? Para serem cuidadas por um terceiro ou por um familiar, inclusive, para adentrar o mercado de trabalho. Mas a situação está mudando, né? Aí tem essa questão que os dados tentam mostrar, que esses 20,5% que o homem recebe a mais do que a mulher são em setores específicos, porque há setores onde a mulher recebe muito mais do que o homem e há setores onde a equiparação salarial se iguala. Por exemplo, eu sou professora universitária, dou aula de economia, minha remuneração é igual a de um homem. Uma modelo internacional, mulher, ela ganha muito mais do que um homem modelo. Olha a Gisele Bündchen do Carnaval. Exatamente. Mas quantas Giseles tem, gente? Aí tem quantas são Gisele? Quantas passam fome com mais justificação? Por que as modelos? Lixo, aí tem alguns setores aqui em que o homem ganha mais do que a mulher, que segundo os dados da PNAD equiparam esse aumento de 20,5%. Aí tem lá, deixa eu ver aqui onde eu coloquei, auxiliar de manutenção, encarregado de logística, engenheiro químico civil, que ainda é visto como uma profissão mais masculina, vendedor externo, ajudante de cargas, etc. Eu vou resumir aqui e vou perguntar se a Cláudia concorda. Cláudia, a Luciana explicou muito bem os dados, até por isso que eu chamei ela a primeira assim a falar, porque economista tem Pra soltar a bomba. Bomba. Mas aí, resumindo, hoje a mulher ganha menos porque ela tem que cuidar do filho ou cuidar da casa. Resumindo, é isso, você concorda? É um argumento masculino recorrente, né? Ela ganha menos porque ela tem que ficar em casa e cuidar do filho. Se a mulher é mãe, a pessoa que vai contratar, ela vai procurar uma pessoa que não tem filho. É o que mostra a pesquisa. Sim, inclusive se você não pode nem engravidar, né? Exato. Você não consegue trabalho, né? Porque acha que vai ficar 6 meses em casa? É doente, né? Porque daí não vai render ali o trabalho, né, para o empresário. Mas veja como isso é estrutural, sem querer te cortar, Cláudia, mas é porque quando um pai sai para levar uma criança no médico, todo mundo no escritório que ele trabalha ou na empresa que ele trabalha fala, nossa, que paizão, espetacular. Pra mãe é essa mãe. Todo dia fala... Quando precisa levar uma criança no médico, fala, vai faltar de novo essa folgada. Então, é tudo estrutural, a gente precisa mudar a cultura. Eu tenho um dado aqui sobre horas gastas em trabalho doméstico, no nome da mulher. Vou te falar, então. Mulheres, 21,4 horas semanais. E quando a gente vai começar a cobrar por isso? Porque eu falo para as clientes. Você já falou pro seu marido que se ele pagar uma doméstica, uma motorista, uma babá, tudo isso, junta o salário, ele aguenta? Não aguenta. Cláudia, quer concluir? Eu volta a pergunta, por favor, que daí então, não, eu acho assim que teria que ter que criar projetos de lei e a dona de casa ter direito à aposentadoria. Porque, gente, não é nem trabalho duplo, é triplo, você tem que... Não para, é 24 horas. Não para, é 24 horas, você tem que trabalhar fora... filho para a escola, buscar o marido só chega em casa, toma um banho, o controle na mão, a janta tem que estar pronta, né?
E 90%, gente, hoje não tem condições de ter uma empregada em casa. Então, eu acho assim, ou o próprio marido, então, colaborar, né? Chegar em casa... Colaborar não, ele tem que fazer junto. Ele come naquela casa, ele tem que ajudar a cozinhar, lavar, a cuidar do filho. Casa, o meu marido lava a calçada. Se eu tô batendo a roupa, ele vai lá e Exatamente, estende. lá em casa então, também. Lá em casa é tudo dividido. Então, eu acho que não tem essa coisa de, porque ele é homem, tadinho, tá cansado do trabalho. Deixa eu descansar. Ela não tá cansada, né? Mesmo porque... Como diz minha filha, tem o quarto turno ainda, que é o cuidar da beleza. Porque antigamente falava, criada flores e bombons. Hoje em dia não tem nem bombom. Não. Porque ela não pode nem engordar, né? Porque ela tem que estar uma sílfide, assim, né? Ela tem que estar... esguia, né? E assim, eu acho que cabe aqui um questionamento, né? Baseado no que você falou também, Lu. Por que as mulheres, sendo maioria nos bancos universitários, são a minoria nos postos de trabalho? E também existe uma questão do inversamente proporcional, que você falou que isso está mudando em trabalhos de médio escalão. Porque a hora que você entra em cargos de liderança, aí diminui drasticamente. E tem aquele pequeno comentário. Ela saiu com o chefe. Não é? Foi o teste no sofá. Michele, você como promotora. Nunca são os méritos dela, né? Na verdade, é bem isso. E a gente percebe mesmo que nos altos cargos, a gente vê um número bem diminuto de mulheres, né? E aí entra aquela violência moral contra a mulher, né? Isso mesmo. Violência política, tudo isso. Não cortando a Thalita ali, mas já são 6h57. Repita. 6h57. Eu gostaria de, antes de abrir para vocês darem uma boa noite, o tchauzinho, que eu acho que se as mulheres estiverem com o mesmo sentimento que eu tô aqui, eu vou chegar em casa, eu vou erguer a bandeira, meu marido vai ter que lavar a calçada, o marido já tá xingando dentro do carro. Amiguinho, calma, tá? Calma, que é só tratar com carinho, colocar a sua esposa, a sua filha, a sua mãe do seu lado e tratar com companheirismo, que é isso aí que importa, que a gente tem muito para conquistar e conquistar junto, ninguém separado, sempre junto. Exatamente. Luciana, pode dar o seu boa noite? Últimas, rapidinho. Boa noite meninas, adorei conhecer vocês, obrigada Kelly pelo convite. E o que eu gostaria de dizer para as mulheres e para os homens também, é que nós não somos rivais, nós precisamos uns dos outros, as mulheres precisam dos homens, os homens precisam das mulheres. E a gente tem que se amar e se apoiar e cooperar. O homem não deve ter ciúme da mulher no sentido profissional, porque tem muito homem que tem, né? Querer ver sua mulher grande, sua mulher para frente, ocupando grandes cargos. A mulher admira muito quando o homem dela está num posto alto, né? Conseguiu alçar um voo. Por que não admirar a mulher também? Né? Vocês são uma soma, vocês não são uma divisão. É isso que eu quero dizer. Cláudia. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe agora, porque essa mulherada fala. Eu não consegui mandar um beijo pra minha mãe, pra minha filha, pra minha neta. Neta? Gente, olha. Tem a Juju, de 5 anos, maravilhosa. E dizer que é isso, gente, que a gente tem que se unir aí e lutar pelos nossos direitos, porque tem um mundo lindo aí fora nos esperando, né? E essas mulheres... tem que elas mesmas dizerem um basta, né, para violência física, emocional e saber que tem portas abertas de trabalho para elas, que elas não estão só, né, que podem contar conosco aqui, né, podemos deixar o Instagram? Claro, deve. Tá? O meu é Cláudia Bock, PR. Da Luciana, pode falar. dra.luciana.bastos. Michele, já aproveita e já. O meu é Mico 3i. Bom, eu queria também agradecer. Se você encerrou, desculpa. Encerrei, pode. Queria agradecer e queria assim reforçar para que as pessoas procurem. Nós temos o Disque 100. Nós temos a Delegacia da Mulher, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público. O Ministério Público em Maringá ele tem a Central de Atendimento ao Cidadão. O telefone é 3227-1415. Fica aqui na esquina do Fórum, na Rua Arthur Thomas 575. A gente atende presencialmente, atende por e-mail, formulário eletrônico no site do Ministério Público do Estado do Paraná. Se você tem dúvida, ligue. Se existem falhas no sistema de justiça, isso tem que ser corrigido, mas busquem, procurem. E queria ressaltar também que a omissão, a negligência, ela é tão grave quanto a ação. Então, se você sabe de alguém que sofre uma violência doméstica, ou uma violência contra a pessoa idosa, contra a pessoa com deficiência, ou contra uma criança, denuncie. Procure os sistemas dos órgãos públicos e denuncie. E queria agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Thalita. Eu também quero agradecer muito. Gostei também muito de conhecer vocês, né? Algumas que eu não conhecia. Kelly, muito prazer. É sempre uma honra estar aqui na bancada da PAN. E dizer também que
além de concordar com o que as meninas já falaram, é muito importante a gente salientar que a mulher precisa tomar as rédeas da própria vida e entender que a autorresponsabilidade tem que vir antes de tudo. Porque se nós não nos priorizarmos, se a gente não fizer que nem lá no avião, que a comissária de bordo explica, coloque as máscaras de oxigênio primeiro na sua boca, depois na de quem estiver ao seu lado. Se você não estiver respirando, minha filha, você não vai ajudar ninguém. Então, lute por você, faça o que for necessário, corra atrás dos seus direitos, busque ajuda, como a doutora Michele falou, canais existem múltiplos. Precisar da gente é só procurar. O meu Instagram é @doutora Thalita Arruda, tem lá um monte de coisa falando a respeito dos direitos das mulheres. Então, também tá com dúvida, não respondi alguma coisa que você queria, manda direct, a gente vai ajudando. Mônica, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui. De dizer para a Cláudia que da próxima vez eu quero vê-la como parlamentar e não apenas assessora. Sim, tá? Porque mesmo. A gente quer ter quem votar, mais mulheres para votar. E apenas isso, mulheres, contratem-se, votem umas nas outras e vamos lutar pelo fim da rivalidade feminina, né? E por paridade e equidade. E para vocês também, meu boa noite. Muito obrigada para vocês terem ficado com a gente. A Rosana tá mostrando para mim aqui o reloginho que a gente já tá acima do tempo, mas eu tenho certeza que vocês também gostaram do programa. Eu já vou deixar aqui uma dica. Queremos a parte 2 desse programa. Boa noite, Jovem Pan Maringá 101.3, a maior cobertura do norte do Paraná. 28 anos, 4 milhões de ouvintes. O nosso compromisso? A verdade. Fui! O jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.